2 de... Shalom, shalom, boa tarde. 2 de Av de 5.784 a contar da criação. 6 de agosto de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Estamos num novo ciclo, bem como estamos num novo livro. Isso significa que nós estamos iniciando o quinto dos 5 livros da Torá para os estudos do ciclo 5.784. O quinto livro é o livro de Devarim, né? Que traduzido ao pé da letra significa palavras, e mais conhecido pelo nome comum de Deuteronômio. É o quinto e último livro do ciclo 5.784, né? Ou seja, nós estamos indo para os finalmente do ciclo e já estaremos aí chegando em Rosh Hashanah, bem como também estaremos chegando aí, né, as festividades de Sukkot e a festividade de Simchat Torah, né, Shemini Atzeret, o 8º dia, e Simchat Torah, a alegria da Torá, onde estaremos marcando, né, um novo ciclo dos estudos de Torá, que será exatamente o ano 5.785, né? Então, daqui para frente, nós temos aí agosto, né, que é o mês aí gregoriano. Então, dentro do mês de agosto, né, nós temos o mês de Av. Hoje nós estamos no dia 2 do mês Av. Na próxima semana, no pôr do sol da segunda-feira, dia 12, até o pôr do sol da terça-feira, dia 13, nós estaremos no dia 9 de Av, né, que é a data mais triste e de maior tragédia, né, na história do povo judeu, que se refere exatamente à destruição dos 2 templos, o primeiro e o segundo templo, né? E aí até o pôr do sol do dia 9 de Av, né? Normalmente o mês Av é chamado de Menachem Av, né? O consolador do mês Av, se referindo exatamente, vamos ver daqui a pouco os mais detalhes, né? Conexão com Mashiach, né? O mês Av, né? O dia 9 de Av. Então, por isso, até lá, o mês Av é conhecido como Menachem Av, o consolador de Av, né? Av em si, ele tem, né, aquela questão de a sua tradução conhecida, né? Sobre pai, né? Então, por isso vem a questão Menachem Av, né, o consolador do Pai, que estará trazendo aí a questão em si de Mashiach para a construção do terceiro e definitivo templo, né? Por isso, consolador, né? Também temos aí, né, o aspecto, segundo os nossos mestres, que no dia 9 de Av, né, Mashiach nasceu, né? Então, Mashiach nasceu no dia 9 de Av, né? E aí, no dia 15 de Av, que vai acontecer no dia 18 para o dia 19 de agosto, né? O dia 9 de Av, aliás, o dia 15, né, de Av, ele vai acontecer do dia 18 para o dia 19 de agosto, que é um domingo para segunda-feira. E o dia 15 de Av, né, ele é considerado o dia do encontro das almas gêmeas. Obviamente é para aqueles que, as pessoas, né, vamos assim dizer, as pessoas solteiras, né, as pessoas que não estão casadas, né, as que estão casadas já têm a sua alma gêmea. Né? Mas aquelas que não estão casadas, não estão solteiras, né, pode ser até mesmo, né, as viúvas, as separadas, etc. e tal, né, ou separados, né, dos dois, do sexo masculino e feminino, obviamente, né. Então aí os nossos sábios falam que é o tempo propício para o encontro da alma gêmea, né. Então por isso, do dia 9 de Av, no seu findar do seu luto,
né, até o dia 15 de Av. Então é um momento propício para rogar a Av, né, Menachem Av, o Consolador, o Pai Consolador, né, para que envie aos que não estão com a sua alma gêmea, né, o momento do encontro com a sua alma gêmea, ok? E dentro desse mesmo aspecto, nós temos aí exatamente a questão, né, de Mashiach com o povo judeu, né? Mashiach com o povo judeu, o momento da alma gêmea, por assim dizer, do povo judeu, com referência a Hashem, ok? Então, a alma gêmea. Então, aí no mês de agosto todo, nós não temos nenhuma festividade, né? A não ser o luto do dia 9 de Av. Aí depois nós vamos lá para os finalmente, né? Início do mês de setembro. E no mês de setembro, no dia 3 de setembro, né, ao pôr do sol, nós estaremos entrando em Rosh Chodesh de Elul, né, que é o último mês do ano, né, do ciclo do ano civil aí, ok? E aí, no mês de setembro, né, já indo para os finalmente do mês de setembro e início do mês de outubro, então nós teremos aí, né, no início de outubro, né, vamos ver aqui, vamos ter o encerramento do mês de Elul, e aí nós vamos entrar em Tishrei, que é o primeiro mês do ano 5.785. Então isso vai acontecer exatamente no dia 2 para o dia 3 de outubro, que é uma quarta-feira para quinta-feira, né? Então aí nós teremos o Rosh Hashanah, o primeiro dia de Tishrei, e aí, né, o mês de outubro é onde que nós vamos ter um mês muito cheio de festividades. O Rosh Hashanah, vamos ter aí a festividade, né, de Yom Kippur, que nós vamos ver hoje também aqui nos comentários do Rabino Yitzhak Ginsburg, né, que Yom Kippur, apesar de ter aquela conotação de tristeza no sentido de ser o dia do perdão, mas ele é ao mesmo tempo um dia de alegria. Por quê? Porque quando somos perdoados, nós não guardamos tristeza, nós nos rejubilamos, entendeu? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, né, o Yom Kippur, ele tem essa conotação, né, de alegria, porque quando somos perdoados e nos sentimos perdoados, né, é motivo de júbilo. Então nós vamos ter Yom Kippur. Depois do Yom Kippur nós teremos aí a festividade Sukkot, né, na sequência de Sukkot, no 8º dia, né, Sukkot são 7 dias, e no 8º dia teremos aí o Shemini Atzeret, né, que é o 8º dia. E logo em seguida, no 9º dia, por assim dizer, de Sukkot, né, teremos o Simchat Torah, que é a alegria da Torá, é onde que nós vamos iniciar o novo ciclo dos estudos da Torá, que vai ser o ciclo 5.785, ok? Então, são as grandes festividades que nos aguardam no mês de outubro, né? E o dia 24 para o dia 25 de outubro, nós teremos aí o Simchat Torah, a alegria da Torá. Baruch Hashem, que a minha data gregoriana, né, de aniversário vai cair no dia 25 de outubro e vai ser exatamente Simchat Torah, a alegria da Torá. Baruch Hashem por isso, né? Bons sinais, bons fluidos, e que venha muitas e maravilhosas bênçãos aí, né, em nossas vidas, né? Porque não adianta sermos abençoados isoladamente, né? Nos tornamos felizes quando nós
né, realmente vemos o nosso amado, né, o nosso próximo sendo também abençoado, não restam dúvidas, ok? Então, ó, desde já vão preparando os presentes aí para o dia 25 de outubro, hein? Baruch Hashem. Então é isso daí mesmo, como diz a de Machado, festas maravilhosas nos aguardam por aí, né? A Di diz aqui, a Diz Machado diz lá que ela mora em Alvorada, Rio Grande do Sul. Aqui onde moro, não tem vinhedo para ficar dançando à espera da alma gêmea, né? Faça da sua casa esse vinhedo, dança aí com as preces a Hashem e beba o vinho da alegria na certeza da bênção e da vitória. Né? A Miriane Machado Stum, ali de Viamão, Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. A Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, né? Nayara Oliveira, foi tudo bem lá, né, com a visita com a sua irmã? Depois manda lá no zap lá as informações lá, Baruch Hashem. Marinês Moino Martins, Pirajuí, Sinagoga Benenu Regional Bauru. O Yosef Oliveira, né, que é o nosso, a nossa liderança ali em Itaporanga, São Paulo. Ele e família estão ali em Itaporanga, interior de São Paulo, né? Na liderança ali da comunidade Benei Noar de Itaporanga, Baruch Hashem, né? A Edna, né, copiloto que está firme aí, né? Baruch Hashem, né? Então, são estas informações que nós temos aí pela frente nas nossas festividades aí, ok? Como nós estamos no segundo dia de Av, né? Vamos ver então o que o Rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós de conhecimento, entendimento, né, esclarecimentos sobre o mês de Av, ok? Então o mês hebraico de Av, ou Menachem Av, né, ou Consolador de Av, é o quinto dos 12 meses do calendário judaico, né, a partir de Nissan. O nome Av literalmente significa pai, e é derivado do radical que significa querer ou desejar. É o mês do ponto baixo e do ponto alto. Com referência ao ponto baixo, né, o mês de Av é exatamente a data do dia 9 de Av, né, que é o mês de... o dia, aliás, né, da destruição dos dois templos, né, o primeiro e o segundo templo, né? Também nessa mesma data tem a conexão com o pecado dos espiões, né, que trouxe um relatório negativo contra a terra prometida e que gerou realmente os chamados, né, 40 anos no deserto, mas na realidade são 38 anos, né? Por quê? Porque os espias eles foram, né, investigar a terra prometida no segundo ano que eles tinham saído do Egito, entendeu? E aí então eles vieram com relatório negativo no dia 9 de Av, e aí resultou, né, em 38 anos, né, o seu andar, o seu vagar pelo deserto, né, e aí ficou, né, de forma mais simples, né, 40 anos no deserto, que conta desde a saída do Egito. Mas com referência aos 10 espiões, exatamente são 38 anos posterior ao fato, ok? Então, então o mês Av, né, ela tem como ponto negativo isso que acabamos de falar, mas também, né, nós temos o ponto alto, né, do calendário judaico, que é o dia 15 de Av. Não existe dia mais feliz para Israel que o dia 15 de Av e o Yom HaKippurim, né, segundo a Mishnah Ta'anit 26. Ou seja, o dia 15 de Av e o Yom HaKippurim, que é o Yom Kippur, né, aqui está Yom HaKippurim, que está falando no plural, o dia dos perdões, ou o dia das expiações, né? Que mais literalmente está conectado com expiação,
né? Então, o dia das expiações, é plural, Hakipurim, né? Ou o dia dos perdões, né? É o que nos diz a Mishnah Ta'anit 26. E é o dia de encontrar a alma gêmea, né, predestinada. Isso está de acordo com os ensinamentos dos sábios, de que Mashiach nasce no dia 9 de Av, relativamente a todas as outras almas de Israel, a alma de Mashiach, que vem para redimir Israel de seu estado de exílio, tanto físico, né, como o espiritual, é como o noivo para a sua noiva. Após o seu nascimento no dia 9 de Av, ele se revela à sua noiva e se compromete com ela no dia 15 de Av, né? Então, esse a ligação sobre a questão do dia 9 e do dia 15 de Av, certo? A letra, né, do mês de Av é exatamente a letra Tet. A letra Tet, segundo os nossos mestres, tem uma semelhança com o útero e é igual a 9, né? O Tet, ele tem o valor numérico 9, correspondendo aos 9 meses de gravidez. No mês de Av, os 9 meses são condensados e concentrados em 9 dias, entendeu? Em 9 dias. De Rosh Chodesh, de Av, né? Que também é o Iyar Tzeit, né? O dia do falecimento do Kohen Gadol Aharon, né? Cujo nome Aharon vem da palavra grávida, até o 9 de Av, o dia que, como foi mencionado, né, é o dia de nascimento de Mashiach, né? Então, de acordo com esses conhecimentos, aqui está numa forma mais simples, né, mas existe muita coisa profunda dentro desse aspecto aqui, né? Mas o Rabino Yitzhak Ginsburg, ele traz de uma forma mais simples para todos entenderem, tanto o judeu iletrado como o judeu letrado, assim como todo não judeu, né, que não é letrado, ele possa compreender de forma simples, né, a questão da letra Tet, né, a referência, o valor numérico 9, a sua aparência semelhante, né, ou assemelhada a um útero, né, os 9 que corresponde 9 meses de gravidez, os 9 dias, né, desde o primeiro dia de Rosh Chodesh de Av, né, e até o dia 9 de Av, né, onde é mencionado aí, né, exatamente a conexão com o nascimento de Mashiach, né? Então, dia 9 de Av, o nascimento de Mashiach, né, de forma condensada do dia 1º ao dia 9, né, com referência à gravidez. Então, segundo os mestres, né, Mashiach nasceu no dia 9 de Av. Por que nasceu? Porque nós precisamos crer que Mashiach há de se revelar a qualquer momento, mesmo agora, amém, vem amém. Então, se a gente coloca nascerá, né, então nós estaremos aí colocando uma questão de futuro. E os nossos mestres, entre eles o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nos fala de forma bem clara, né, o Rebbe, que é o tzadik da nossa geração, que os dias de Mashiach nós precisamos viver já, não para daqui a pouco e muito menos para amanhã e etc. e tal, né? Então, Mashiach nasceu no dia 9 de Av, né? Uma convicção no sentido de que Mashiach há de se revelar a qualquer momento mesmo, amém, vê, amém. Ok? A Mazal, né, a sorte do mês de Av é exatamente Ariê, que traduzido é leão. Ao leão aí, né? Quem vai mexer com o leão adormecido, né? O povo de Israel, né? Então realmente está aí, né? Estamos vendo vários grupos, né, terroristas, né, dizendo aí sobre a questão de Israel, que vão guerrear contra Israel,
né? Eles têm os terroristas e os inimigos de Israel, eles têm um cântico que eles falam de do rio ao mar, né? E tem um pessoal que é massa de manobra, sem cabeça, sem miolo, sem cérebro, aquela massa cinzenta que está na cabeça de certos tipos de pessoas aí, né? É como se fosse um cimento, né? Não tem nada, né, de neurônios, né? Parece que não tem nada de neurônios, né? É um caso complicado aí, que é uma lavagem cerebral que essa massa manipulada aí, né, recebeu desde a base da educação, né? A educação é a base para tudo, ou para o bem ou para o mal. Entendeu? Então hoje quando você vê aí jovens, até mesmo muitos velhos, né, que você vê aí com uma mentalidade retrógrada, chula, né, como que pode uma pessoa ter curso universitário, por exemplo, né, e não conhecer a história? A história é algo que não se muda, a história é algo que se estuda para aprender, para conhecer, né? Mas tem uma massa de manobra aí que não sabe quem é o leão, né? Que está adormecido, que foi Bilã, que falou sobre isso, né? Quando Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo judeu. E Bilã disse, é um leão adormecido. Quem vai acordar um leão adormecido? Tem que ser muito louco, né? Doido da cabeça mesmo. Foi o que aconteceu com Hamas no dia 7 de outubro de 2023, quando fez aquela invasão e aquelas atrocidades, né? Aquelas crueldades, né? Além de mortes, decapitações, estupros, né? Absurdos, né? Como assar crianças, bebês em forno, né? E por aí afora vai, né? Muitas outras coisas, né? Sem contar o que os reféns têm sofrido na mão, né, destas bestas humanas, né? Então por aí afora vai. Então essa massa de manobra que que sofreu uma lavagem cerebral desde os primeiros anos de escola até nível universitário e pós-graduação nas burrices e por aí afora vai, né? Cantam juntamente com os terroristas, né? Do rio até o mar, né? Estender a tal de Palestina, que nunca existiu, né? Foi o imperador Adriano, no seu ódio voraz contra o povo judeu, apelidou a Judéia de Filisteia, se referindo aos filisteus e não aos palestinos que aí estão. Entendeu? Então falta de conhecimento, é burrice pura mesmo, né? Para não falar um nome ainda mais chulo, né? Ok? Então, mas não entende que essa canção está dizendo assim, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, o povo judeu tem que ser extinto. A nação de Israel tem que ser extinta. O Estado de Israel não pode existir. Então, na realidade, o que significa isso? Que aqueles que estão, entre aspas, a favor dos palestinos, ou chamado Estado palestino, na realidade não querem a existência do Estado de Israel e não querem reconhecer o povo judeu como integrante real da chamada Terra Prometida. Não querem reconhecer isso. Então as pessoas ficam aí cantando do rio até o mar e não entendem nem o porquê disso daí, né? Então, é aquela questão, é o leão, Ariê. Foi mexer com o leão que estava adormecido, aguenta o barranco agora. O barranco está desabando na cabeça, aguenta, foi mexer com o leão, entendeu? E a mesma coisa está acontecendo atualmente com as ameaças do Irã, né? Em que o número 1 do líder, né? O líder número 1 do Hamas, né? Foi lá encontrar, né, com as suas prometidas lá, né? E dentro do próprio território do Irã, entendeu? Então, quando isso aconteceu, Israel estava mostrando tanto para o Irã como para todas as nações do mundo inteiro e as nações do Oriente Médio. Ó, se for para buscar
um terrorista que vem maquinar contra o povo judeu, nós podemos encontrá-lo em qualquer lugar do mundo e eliminá-lo. Esse foi o recado que deixou ali para o Irã. Por que você acha que o Irã até agora não reagiu como deveria reagir? Porque se eles tentarem reagir, por que as nações estão dizendo aos seus cidadãos que estão no Líbano? Deixem o Líbano. O aeroporto lá do Líbano, lá em Beirute, está congestionado de pessoas que estão saindo do Líbano. Porque, sabe, mexeram com o leão adormecido. Aguenta coração. Entendeu? Então é conhecimento bíblico e conhecimento histórico para isso daí. Então a Mazal do mês Av, veja que as coisas acontecem, não é por acaso. O líder número 1 do Hamas que foi eliminado foi exatamente na Parashá, Matot e Massei. Foi quando o Eterno disse a Moshe: separe 1000 homens de cada tribo, inclusive da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, e guerrei contra os midianitas. Por quê? Porque os midianitas, com seu ódio gratuito, ou seu ódio de graça, queria simplesmente eliminar da face da terra o povo judeu. A conexão aí com a eliminação do líder número 1 do Hamas. Isso significa que os demais líderes, já estão do outro lado, ok? Então o leão simboliza o poder suprarracional da vontade divina. O significado do nome ave, como foi mencionado, a manifestação inicial da vontade de Deus para destruir o templo, na verdade foi puramente pelo mérito da reconstrução. O templo, com todo o seu significado espiritual e importância para Israel e o mundo inteiro, não é só para Israel. A destruição no ano 69 para o ano 70 da nossa era comum, né, pelo general Tito, a legião romana, foi uma destruição para o mundo. Porque em toda a festividade de Sukkot, o povo judeu fazia a oferenda de 70 touros durante os 7 dias, que corresponde a 70 nações, que significa todas as nações não judaicas, que era exatamente em favor das nações, para que as nações não caíssem num caos absoluto. Então, o Beit HaMikdash, ele é uma grande bênção para o povo judeu e para as nações, né? E isto será concretizado, confirmado e selado por toda a eternidade com o justo Mashiach, construindo o terceiro e definitivo templo, que não será destruído, será eterno, ok? Então, nas palavras dos nossos sábios, em Yalkut Shimoni e Ermiarro 259, o leão, referindo-se aqui a Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar, ao qual a Bíblia se refere como leão, que ele foi mencionado, né, Nabucodonosor como leão, lá em Ermiarro, capítulo 4, verso 7, Jeremias, né, capítulo 4, verso 7, veio no mês do leão, no mês ave, e destruiu o leão, o templo, certo? Ao qual a Bíblia se refere especialmente no que diz respeito ao segundo templo, como um leão, a fim de que o leão, Deus, de quem se diz o leão ruge, quem não sente medo, como está em Amós capítulo 3, verso 8, vem no mês do leão e reconstrói o leão, o templo, o terceiro templo. Ou seja, aqui o Rabino Yitzhak Ginsburg, ele está falando com referência a leões. Então, primeiramente, ele fala, né, baseado em Yalkut Shimoni e Ermiarro 259, o leão Nabucodonosor, ele veio como um leão devorador, como está em Jeremias 4:7. No mês do leão, que é o mês ave,
E destruiu o leão. Qual leão? O templo, a destruição do primeiro templo, ok? E depois que teve a reconstrução do segundo templo, né, como um leão. Então, a reconstrução do segundo templo foi uma reconstrução como um leão. Levantou-se o leão. A fim de que o leão, aqui se refere a Deus, de quem se diz, né, em Amós 3,8, o leão ruge. Quem não sente medo está se referindo ao Eterno, Hashem, certo? Ele, Hashem, vem no mês do leão, mês Av, e reconstrói o leão, que é exatamente a reconstrução do templo, que se efetuará ao terceiro templo, o qual será eterno. Ninguém mais poderá se levantar contra o leão, que é o terceiro templo, certo? Por quê? Porque serão os dias da redenção final com o justo Mashiach. E aí o leão Mashiach, ele estará governando como rei, o rei leão, o rei Mashiach, estará governando sobre Israel e sobre todas as nações. E o rei Mashiach, o leão, que reconstruirá o terceiro templo, ele conduzirá não somente o povo judeu, mas todas as nações ao verdadeiro leão, a Hashem, para adorá-lo como o único e o verdadeiro Deus. Entendeu? Né? Como o Rabino Tzahak Ginsburg traz essa questão. Um outro detalhe, né, que o Rabino Tzahak Ginsburg traz para nós é a questão do valor numérico, né, de Aryeh, no hebraico Aryeh, que a tradução é leão. Então, Aryeh, na Gemátria, ela tem um valor numérico de 216, que é igual a Gevurah, que é uma das Sefirá, né, uma das Sefirot, e ela está conectado com severidade. Gevurah é severidade. Então, Gevurah é o poder divino responsável por Tzimtzum, Tzimtzum, que significa contração e diminuição da divina luz e energia, como se afirma a respeito do início de Av, o ponto baixo. Então é um tzimtzum, contração e diminuição, né? Quando entra no mês Av. Então diminui-se, entre outros detalhes, diminui-se em alegria, Mishnah Tanit 26, e destruição. Mas 216 é igual a 72 vezes 3, né? Que dá, que é igual, 72 é igual Hesed, bondade, o poder divino que constrói toda a realidade, como está escrito em Terrilim 89:3, o mundo é construído com e pelo poder de Hesed, de bondade. 3 vezes Hesed corresponde à construção de todos os 3 templos, que estão todos contidos e encontram sua consumação eterna no terceiro templo, para ser construído brevemente em nossos dias, que seja mesmo para qualquer momento mesmo agora. Amém, vê amém, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Por esse motivo, o Aryeh aparece à direita, né, na carruagem divina, né, como diz o profeta Ezequiel, né, no capítulo 1, verso 10, a carruagem divina. Então, Aryeh, o leão, ele está do lado direito da carruagem divina, que representa exatamente Hesed, certo? Então, por que 72 vezes 3? Porque Hesed, ele é mencionado 3 vezes, que é exatamente dentro da construção dos 3 templos, ok? Por isso,
216 está conectado com esse aspecto aí, 72 vezes 3, né? A construção com referência aos 3 templos. Por isso que o comentário aqui do Rabino Yitzhak Ginsburg, ele nos fala que sobre a questão da bondade, né, o poder divino, né, que constrói toda a realidade, certo? Então, por isso que temos lá aquela questão que toda manhã ao despertar, do nada, Hashem, ele refaz todas as coisas, ok? Então, a vontade divina, na realidade, né, tanto o Rabino Yitzhak Ginsburg como os sábios falam que a vontade divina de destruir o templo é para que haja mérito na reconstrução. Então, quando o primeiro templo foi destruído, o mérito, né, o ponto baixo foi a destruição, o ponto alto, a reconstrução. A destruição do segundo templo, ponto baixo, a destruição, ponto alto, a construção do terceiro templo, que será definitivo. Por isso que os sábios falam que o terceiro templo, ele será maior em suas dimensões milimétricas, geográficas, e também será maior, superior no nível espiritual dos 2 anteriores templos. E por isso que ele será, a sua construção, ela será eterna. Então as suas dimensões serão maiores, materialmente, fisicamente falando, e espiritualmente será superior aos 2 anteriores, certo? Tanto é que a arca, né, que no segundo templo ela não estava fisicamente, ela parecia uma vez por ano em Yom Kippur, quando o Kohen Gadol adentrava ao Santo dos Santos, então ela aparecia ali, naquele momento de Yom Kippur, depois ela desaparecia, e não se sabe onde que ela está, mas no terceiro templo, a arca sagrada, ela estará de volta ao seu justo lugar, certo? Ela aparecerá, estará no seu justo lugar. A menorá de 7 braços, que não é na forma arredondada, a sua forma original, certo? Então, a menorá original, a menorá verdadeira, ela também vai aparecer no terceiro templo, entendeu? Então, são essas características que os sábios trazem, o Rabino Yitzhak Ginsburg traz, com referência a esses detalhes aí, ok? No próximo shiur, nós estaremos falando aí sobre a tribo de Shimon, e dentro da tribo de Shimon, nós temos, né, que a tribo do mês de Av é a tribo de Shimon. E aí nós vamos ter exatamente a questão da tribo de Shimon, nós vamos ter a questão de Shema, né? Escuta, né? Que é normalmente conhecido e traduzido como ouvir, né? Mas os mestres falam, né, escuta, né? Porque você pode ouvir, mas você pode não escutar. Você ouve alguém falando alguma coisa, mas você não está escutando o que ela diz. Você apenas ouviu. Como que você difere isso? Alguém fala contigo, e aí de repente a pessoa que está falando contigo percebe que você está em outro lugar, com seus pensamentos, etc. e tal. Aí a pessoa fala assim, ô fulano, você não escutou o que eu te disse, não? Você engasga, né? Porque fica feio, né? A pessoa estava falando com você e você não escutou. Ela fala, você não me escutou mesmo, né? Então, ouvir e escutar existe uma diferença aí, sem sombra de dúvidas, dentro desse aspecto aí, ok? Baruch Hashem. A Marinalva Augusto, de Pernambuco, Petrolina, está por aí. A Vani Ivonete, de Recife, também Pernambuco,
né? O Miguel Lizardi, né? Está por aí também, né? Assim que puder, o Miguel, fala pra gente aí qual a sua cidade, qual o estado que você está nos conectando conosco aí, ok? A Luciana Rodrigues de Marília também está por aí. Alguém mais chegou? Baruch Hashem. Ok? Então, aquela questão. A de Machado está perguntando, então posso no Shema trocar o ouve por escuta? Pode, não tem problema nenhum, né? Não tem problema não. Escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, né? Então pode falar normalmente, isso daí também não tem problema nenhum, né? Ficou, vamos dizer assim, né? Ficou como tradição, né? Ouve, ó Israel, né? Mas no sentido mais espiritual, mais profundo, mais elevado, né? Escuta, ó Israel. Ok? Então, no próximo shiur nós estaremos falando sobre a tribo de Shimon. Ok? Adentrando na nossa paraxá, para que nós possamos aí, né, avançar na nossa paraxá, né? Então, Devarim, literalmente, a sua tradução é palavras, né? Mas ficou popularmente conhecida como Deuteronômio, ok? No próximo shiur nós estaremos falando também sobre a questão do Shabbat Hazon, né? O Shabbat anterior ao dia 9 de Ave, ele é conhecido como Shabbat Hazon, que é o Shabbat da visão. Então, no próximo shiur estaremos falando também sobre esse tema aí, ok? Então, Devarim, olhe para isto, são palavras que podem ser exclamadas, né, ao nos depararmos com algo novo ou diferente. Assim, a frase de abertura da nossa paraxá, estas são as palavras, por isso Devarim, palavras, certo? Que Moshe falou a todo o povo judeu. Vem nos ensinar que as palavras da Torá devem sempre ser encaradas como algo novo e excitante, né? Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que nós precisamos, né, trazer a paraxá exatamente para o nosso momento, o nosso dia, o nosso presente, para que nós não tenhamos a palavra da Torá como algo lá presa no passado e sem sentido. Você certamente já ouviu falar de certos segmentos religiosos, que o Tanar para nós, que é vivo e eficaz, né? Certos segmentos religiosos dizem, né? O Antigo Testamento, o próprio nome já diz, é antigo, é ultrapassado, não tem mais valor, né? Porque é algo muito antigo, muito passado, por isso que veio o Novo Testamento, né? Uma nova aliança, porque a antiga aliança, ela já perdeu o seu valor. Então, essas nomenclaturas, né, de certos segmentos religiosos aí, vem exatamente para denegrir a verdade eterna. Porque o Tanar, ele não tem nada de antigo, ele é sempre vivo e eficaz a qualquer momento, em qualquer tempo, certo? E aí trouxeram um tal de Novo Testamento, dizendo, esse daqui é o vosso livro, né, de regra e fé. Mas o que acontece? Existe mais de 20 mil contradições, entendeu? Mais de 20 mil contradições. Então tem muita contradição aí. É só as pessoas se aperceberem, procurarem ver, né? Uma delas que a gente sempre fala que é uma contradição aberrante. E é exatamente a questão das pessoas aceitarem um sacrifício humano para perdão de pecado. Sacrifício humano é assassinato, é homicídio.
Não tem como, não existe na história bíblica, em lugar nenhum, em que Deus pediu um sacrifício humano para perdão de pecados. Ainda piorou. Um homicídio ser realmente taxado como algo aprovado pelo Criador para perdão de pecados, ou seja, um homicídio doloso, porque foi com intenção realmente de matar o personagem, né, dentro da história deles. Mas isso daí ficou martelando, né, cerca de 2000 anos aí. E aí acabou o quê? Né? Cerca de quase 2000 anos. A famosa mentira, a tecla, bate na tecla da mentira até ela virar verdade. E aí as pessoas hoje em dia não conseguem compreender isto, né? Muitos não conseguem compreender. Baruch Hashem, que os Benei Noah, que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, já compreenderam isso. E a partir do momento que compreenderam isso, e começaram a estudar o que é o monoteísmo com fundamento judaico, ou seja, o verdadeiro monoteísmo é com fundamento na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é no Tanar, é um ensinamento judaico, saiu da idolatria e veio para o monoteísmo, né? E nós precisamos continuar levando essa palavra à frente, avante, para que realmente as pessoas sejam libertas desse jugo, né, religioso que foi aí implantado, né, pelo famoso, né, o imperador Constantino, né. Também é falta de estudo, né, falta de conhecimento. E aqueles que se sentem muito sábios e entendidos, né, eles fazem uma acrobacia, né, de distorção, né, das escrituras hebraicas, né, das escrituras sagradas, para dar a conchavo de que a história do novo é verdadeira, né? E fica difícil isso daí, né? Então as pessoas precisam ter uma libertação da sua mente, uma libertação espiritual para compreender a verdade que liberta, ok? Então estas são as palavras que Moshe falou a todo o povo judeu: vem nos ensinar que as palavras da Torá devem sempre ser encaradas como algo novo e excitante. Tal como dizem nossos sábios, elas devem ser novas aos seus olhos todos os dias, nos comentários de Irash para Devarim, capítulo 26, verso 16. No entanto, mudar a maneira como pensamos e agimos a ponto de genuinamente adotarmos uma nova abordagem é de fato um milagre. Então vejam bem, amados, dentro dessa introdução a Devarim, que Irash traz para nós no Rumash, né, é exatamente essa questão, né? Às vezes a gente fica abismado, né, das pessoas, fala, puxa vida, não consegue entender isto. Como que pode um homicídio ser, entre aspas, justificado para perdão de pecados? As pessoas não conseguem compreender isso. Mas a realidade é essa que está aqui, ó. Mudar a maneira como pensamos e agimos a ponto de genuinamente adotarmos uma nova abordagem é um milagre. E essas pessoas não estão vivendo esse milagre. Por isso que continuam no engano, por isso que continuam realmente na sombra de um segmento religioso, portanto obscuro, certo? E quando você fala sobre monoteísmo com fundamento judaico, o mundo cai na cabeça delas, não na nossa, né? Porque já caiu na nossa cabeça, conseguimos sair dos escombros, né? E ressurgimos para uma mudança de pensamento e de ação. E por isso estamos no monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, como Benei Noah, ok? Então essa é a questão. Porque nós passamos por um milagre. Não adianta uma pessoa falar assim, um Benei Noah, isso é uma lição para o Benei Noah. Ah, porque eu fiz, estudei, busquei, pesquisei, patati, patatá, porque eu consegui. Não, você não conseguiu. Sem ajuda divina, você não consegue absolutamente nada.
Absolutamente nada. Para ter essa mudança de pensamentos e ações, é um milagre, e nós precisamos entender isso. Então, se nós passamos por esse milagre, as pessoas que ainda estão na sombra da escuridão, do engano, elas estão precisando desse milagre. Nós precisamos viver essa realidade. E nós precisamos levar esta verdade que liberta, que é a única que liberta, levarmos realmente com muito amor pelo próximo. Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Né? Então nós passamos por isso, e nós passamos por esse milagre. Então nós precisamos confiar que Hashem, ele vai dar graça para que essas pessoas possam passar por este milagre e serem libertas. Pois se definição de milagre é uma mudança sem precedentes na natureza, então uma perspectiva totalmente nova da Torá e do serviço divino também representa uma mudança sem precedentes na nossa natureza, que é um milagre pessoal. Nós estamos vivendo esse milagre pessoal. Então, por isso, você, Benei Noah, que não teve uma mudança de pensamento e ação, você vive o mesmo padrão, o seu mesmo padrão que você vivia no mundo religioso de então, e você compreendeu o que é o monoteísmo, com fundamento judaico, você passou por um milagre, porque você compreendeu realmente a verdade bíblica. Mas se os seus atos, o seu comportamento continuam no mesmo padrão de outrora, você está precisando de um novo milagre. Porque você precisa ser luz para as pessoas. Você precisa viver realmente esta verdade como algo genuinamente novo e excitante. Se antes no seu mundo religioso você atravessava mar revolto, você atravessava tempestade, você atravessava vento, frio, calor, chuva e por aí afora vai, para você ir para o local das suas reuniões, muito mais agora. Você precisa vencer os mares revoltos, as tempestades, o calor, o frio, a canseira e companhia limitada para estar nos lugares onde as comunidades estão se reunindo para celebrar o Shabat, para estudar a Torá. Você não pode continuar com aquela mesma preguiça de outrora. O dia que eu quero, eu vou. O dia que eu não quero, eu não vou. Entendeu? E você vai perdendo esse contato com a comunidade, com o povo, e você vai ficando morno. E é perigoso isso daí. Entendeu? É perigoso isso daí. Então, por isso... Então, a fim de nos ajudar a realizar esta maravilha diariamente, Deus nos concedeu o presente do sono. À primeira vista, dormir parece uma total perda de tempo, pois como o propósito da criação avança enquanto estamos deitados na cama? Porque Deus nos incumbiu da missão de melhorar e aperfeiçoar o mundo apenas para nos debilitar com a necessidade de passar uma significativa parte do dia fora de ação, dormindo? A verdade, no entanto, é que Deus fez com que precisássemos dormir por uma razão, pois depois de uma noite de sono, a pessoa se sente nova e capaz de se libertar das suas limitações do dia anterior. Assim como Deus queria que as palavras de Moshe falou a todo o povo judeu, fossem como novas aos seus olhos todos os dias. Ele criou em nós um mecanismo que torna o milagre da mudança de nossa natureza
um pouco mais fácil. Ou seja, o dormir é um processo de milagre que Deus faz nas nossas vidas. Por isso que quando nós despertamos pela manhã, nós fazemos o Modeh Ani. Nos rendemos a Hashem, dando graças, ao Rei vivo e existente, por ter devolvido a nossa alma dentro de nós, com piedade, com misericórdia. Grande é a sua confiança, ou seja, Deus está confiando a você um novo dia para você ser um shaliach, para que você seja um emissário, uma emissária de Hashem, para levar esta única e verdadeira nova de salvação. Que é exatamente o quê? Mudança de pensamento e de ação. Para que em tudo nós possamos estar exalando o nosso Deus, sem sombra de dúvida. Exalando a presença divina. Por isso, o pensamento racídico, ele fala, o livro de Devarim origina-se de uma forma de revelação profética, diferente do que ocorre nos outros livros de Moshe. Pois, diferente dos livros anteriores, os 4 anteriores, que foram ditados, por assim dizer, diretamente por Deus a Moshe, o livro de Devarim foi uma revelação divina que Moshe fraseou com suas próprias palavras, como consta os comentários de Tosfot e Or HaChaim, certo? Ou seja, o livro de Devarim é uma revelação divina, mas é uma revelação divina nas palavras de Moshe. Ou seja, à primeira vista poderia parecer ser uma desvantagem, pois palavras organizadas por Deus, ele próprio são certamente superiores àquelas compostas por Moshe. Entretanto, segundo o pensamento racídico, na realidade, o livro de Devarim tem sua vantagem única, que as palavras de Deus atingiram um nível tão elevado de compatibilidade com a mente humana, no caso específico com Moshe. E dessa forma, as palavras de Moshe são as palavras de Deus. E por isso que Devarim é um livro inspirado por Hashem, ok? E para finalizarmos, Moshe disse ao povo judeu, no capítulo 1, versos 22 a 38, diz, vocês falaram mal de Deus em suas tendas, dizendo, Deus nos tirou do Egito por causa de seu ódio contra nós. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim, Deus só ama, ele não odeia ninguém. Até chegar à redenção final, quando não haverá mais obstáculos impedindo a total revelação da bondade de Deus, em algumas ocasiões, infelizmente, ainda vamos confundir as suas demonstrações de amor por nós, achando que são crueldade dele para conosco. Hoje em dia, isto é, até começar a era messiânica, é o nosso desafio nos manter plenamente conscientes de que Deus está a todo momento manifestando seu amor por nós, e nós não podemos duvidar disso, mesmo quando as adversidades são terríveis, mas nós não podemos duvidar disso. A consciência desse amor divino nos inspirará a atuar de forma recíproca, demonstrando também o nosso amor a Ele e nos esforçando em cumprir a sua vontade com o máximo da nossa capacidade. Isso, por sua vez, eliminará os últimos impedimentos restantes para que chegue logo a redenção final. Ou seja, quanto mais nós jogarmos por terra, por assim dizer, que a adversidade, aquilo que nós chamamos de mal ou de ruim que acontece com cada um de nós, e nós falarmos, não, isso é para o meu bem. Gamzu letová, não é isso que fala? Isso é para o meu bem. E quanto mais nós tivermos convicção disto,
que alguma coisa melhor está por acontecer a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, porque Deus me ama e eu não duvido disto. Então, quanto mais nós estivermos vivenciando essa realidade, mais nós estaremos remindo o tempo também. E Mashiach se revelará a qualquer momento mesmo agora, amém, vem amém. Os nossos pensamentos e as nossas ações, elas precisam se transformar cada vez mais em milagres diários. Até a próxima. Bom estudo. Shalom, shalom. Até lá.